Ok, a evolução da matéria. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Namaskara, bom dia a todos. Hoje é o último dia do José Roberto e do Adilson. Quem mais? Eu pensava que fosse só... Oh, Yara, você não vai deixar a Yara com a gente, cara? Nossa, você carrega essa mulher pra lá e pra cá, né? Não dá mole, né? Então eu acho que a gente poderia fazer um... Ah, não, já são 9, vocês têm que ir embora às 10, né? Então não vai ser uma sessão longa, mas curta, para liberar o... Fábio, você me faz um favor? Vê se a gente, porque eu peguei a minha gripe, o meu coronavírus está um pouco ainda... Esse coronavírus é incubado e eu tenho que, de repente, poupar a minha voz aqui, que eu acordei um pouco resfriado. É aqui, Fábio. Você sabe, né? O que? Aumentar o volume. Aumentar o volume sem a distorção, né? Testing, alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Falando baixinho? Você está falando bem baixo? Estou falando baixinho. Vai aumentar. Dá para aumentar? Dá para ouvir muito bem? Falando baixinho assim? Então, se vocês notarem que eu começo a ficar agitado, excitado, você fala assim, calma, Naga, calma, lindo. Porque se eu me agito, aí eu começo a falar alto. A evolução da matéria, Panchakarana Prakriya. Só é o desdobramento, né? É o modo através do qual as energias e os elementos primários, eles vão se dividindo e se recombinando até grossificar, onde é que está o outro? Até grossificar para criar, né, o mundo, né? O mundo aqui, ó. O mundo é representado pela árvore. É uma boa representação do mundo, né? Do universo. Até grossificar como universo físico-material. Este ensinamento esclarece a relação entre o Jiva e o mundo, né? Entre o Jiva, cadê o Jiva? O Jiva se desenvolve daqui, aí ele, quando ele acorda assim, pá, ele encontra o mundo diante de seus olhos, né? A gente tem que compreender essa relação entre Jiva e o mundo, né? E naturalmente a relação entre o Jiva, mundo, Ishvara e a consciência. A clareza com referência a este ensinamento significa a libertação, né? Então a libertação nada mais é do que compreensão. Está todo mundo convencido desse aspecto? Que a libertação é um produto, né, da compreensão. A clareza em referência a estes ensinamentos, né, dos védicos espirituais, Vedanta, significa libertação. Ele colocou libertação para a consciência. É importante compreender que existem dois modos de analisar a libertação, né? Porque a consciência, né, quando eu fizer assim, a gente imagina o outro chart. A consciência, né, ela, sobre o feitiço, né, o poder de Maya, ela se torna o quê? Ela se torna Ishvara, mas ela se torna um eu, né? O eu aqui embaixo, que é o Jiva, o Jivatma, né? O ser Jiva. Quando ela se torna o ser Jiva, ela se sente limitada, né?
E ela começa a buscar a libertação desse senso, né, irritante de que eu sou limitado por isso e aquilo, né? Então a consciência, ela se liberta quando a gente diz esse conhecimento espiritual completo é sinônimo, ou resulta, né, a causa dessa libertação. A consciência, ela se liberta, né? Clareza com referência a esse conhecimento significa libertação ou liberação para a consciência. Mas aí a gente pode sempre considerar, né, reconsiderar essa frase e dizer, mas a consciência, ela sempre foi livre, porque a experiência, né, e os objetos, eles não são em conflito com a consciência, né, que a consciência permeia, pervade, é o substrato. Então ela não é afetada pelo mundo dos objetos. Então a gente precisa explicar essa colocação em termos de que a consciência, devido ao Maya aparente, aparentemente surge como jiva aparente, que aparentemente se sente limitado, e aí aparentemente ele estuda as escrituras e aparentemente ele se liberta, porque ele sempre foi libertado, ele sempre foi liberto como consciência, né? Então a consciência é sempre liberta, mas ela aparentemente se torna limitada como o jiva, o famoso jiva, né? Então esse conhecimento, né, essa clareza, né, é o único modo para a consciência, mas aí a gente tem que considerar que no final das contas a consciência, né, ela sempre é livre, etc. Ela não é uma entidade experienciadora, ela não tem nenhuma experiência, né, de expansão ou contração. Então é o pobre jiva. Cadê o jiva? O jiva aqui. O pobre jiva é o beneficiário número 1, né, desse autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento é libertação do jiva, né, dessa identificação da consciência, eu sou o jiva, e do ponto de vista menos filosófico e mais prático, é libertação para o jiva, porque o jiva se dá conta que ele não é realmente o jiva, ele é Paramatma, né? Devido à avidya, né, essa ignorância que opera na mente dos jivas, né, quando ela opera na mente do jiva, ela é chamada avidya. Devido à avidya, a consciência, né, identificada como jiva, se sente limitada. A sua servidão é sinônimo de escravidão, né? Mas é uma palavra mais apropriada, né? Servidão de servir, né? Servir, não escravidão. Ser um instrumento bom. Esses textos, eles se referem à sua escravidão, to be bound, entendeu? Não é servidão, é escravidão, né? A servidão é simplesmente falta de clareza. Não, a sua escravidão, o sentimento de ser completamente escravo, né? Dessa identificação errônea, né? Que bind, né? Né? Então, essa expressão que eu estava para perguntar para vocês se servidão era sinônimo de escravidão. Se não é, então a gente tem que usar escravidão ou alguma coisa que seja sinônimo de escravidão. Devido à avidya, a consciência, ela se sente limitada. Sua escravidão, né, esse sentimento de ser, né, escravo, né, dessa crença de viver com esse sentimento de limitação, né? Por que a gente chama de escravidão? Porque escravidão é o oposto de libertação, né? Então, a vida do samsara é uma vida escrava dessas noções errôneas, né, a respeito de sua real natureza, que é livre. Então, o oposto de livre, o antônimo de livre tem uma palavra melhor para escravo? Eu sou livre, eu sou escravo. Né? Em inglês a gente diz bound, né? Aprisionado. Yeah. Sua escravidão é simples devido à falta de clareza em referência à sua real natureza, né? E a falta de clareza em relação à sua
natureza secundária, a sua natureza aparente, né? A sua natureza inferior, como a gente queira, né, nos referir a isso, né? Nós temos duas naturezas, uma natureza, né, primária, né, a minha natureza real, e nós temos a nossa natureza aparentemente real, né, a natureza como jiva. Então nós precisamos compreender Sati e Mithya, como nós já determinamos diversas vezes e estamos completamente convencidos, né? Senão a gente estaria lá nos satsangs do caminho direto, né? O verso 18. Pela vontade da consciência, de repente eu preciso de um bambuzinho para fazer assim, para esse microfone ficar aqui. Quando eu falo assim, eu falo assim. Olha o Silvio Santos. Eu tenho aquele, mas aí é tão engombrante. Da Madonna? Aquele transparente. Eu falei isso para vocês, os Estados Unidos é uma terra de uma criatividade enorme e tem tanto pessoa nas ruas, né, mendigos, né, tem muito mais do que talvez São Paulo e Rio de Janeiro, é muito mendigo no Brasil, não, nos Estados Unidos, e eles não sabem o que inventar para conseguir dinheiro. Uma vez eu estava saindo de um shopping mall, num centro comercial, no estacionamento, quando eu estou saindo assim, eu paro no stop, aí quando eu vejo uma vara de pesca de bambu, entendeu? Uma vara assim, que vem chegando perto da minha janela. Uma vara de bambu de pescar que o mendigo jovem, né, com dois garotos, ele pega essa vara com uma cestinha com uma coisa assim, então eu preciso de dinheiro para comprar uma cerveja. E aquela varinha vai chegando assim, quando eu vejo aqui, eu não aguentei, né? Eu falo assim, putz, que gênio, né? Eu abri. E o cara numa cadeira de praia. E o cara lá, né? Porque ele foi honesto, dizia, eu preciso comprar uma cerveja. Entendeu? E ele nem quis se levantar, ele mandou, né, com a vara de pesca. Eu dei uma risada, eu dei um dinheirinho bom para ele, né? Porque foi realmente criativo. Eu dou pra esses caras que falam, quero uma amiga. Lá nos Estados Unidos tem isso, cara. Bota uma placa que diz White Line, I need a beer. Ok, pela vontade da consciência na forma de Ishvara, veja bem, pela vontade, né? A consciência não tem nenhuma vontade, não tem nenhum atributo, não tem nenhum desejo. Aí pela vontade da consciência na forma de Ishvara, né? Ishvara Maya é que a gente de repente pode especular que existia esse, né? Esse desejo, né? Muito sutil de projetar dualidade e não dualidade para criar esse palco, né? Onde nós jivas. Alguém está dormindo hoje? Está todo mundo super satívico depois da pizza e do vinho de ontem? É. Que ótimo, né? Esse vinho funciona. Pela vontade da consciência na forma de Ishvara, e para a experiência do prana, nós vamos entrar agora no famoso Mr. Prana. Se eu voltar nesse mundo e tiver um filho, eu vou chamar de Prana. Que nome bonito, né? É uma sugestão para vocês que são jovens, se tiverem filho, né? Prana. O Fábio, né? O Fábio, no caso, terceiro Fábio. Batizado pelo Naga, Mr. Prana. E é um nome que serve tanto para menina como menina, né? Unissex. Unissex. Pela vontade da consciência, né, na forma de Ishvara e para a experiência do Prana Jiva, os 5 elementos sutis, espaço, ar, fogo, água e terra, surgiram da parte de Prakriti na qual tamas predominam. Você lembra que nós falamos que o reflexo da consciência na parte tamásica de Prakriti produz o universo. Só que o universo não aparece, cadê o outro chart? O universo não aparece, né, da consciência ou de Maya imediatamente, né, materializado, né? Ele passa em seu primeiro estágio causal e depois sutil e depois físico, né? Então, para
Para a experiência do prana jiva, os 5 elementos sutis, né, espaço, ar, fogo, surgiram na parte de prakriti, na qual tamas predomina. Então nós temos pramas, nossa, que falta me faz aquele chart agora. Nós temos pramas lá no corpo causal, macrocosmo. Sim, ótima ideia. Nós temos pramas, nós temos o corpo macrocósmico, né, causal aqui, onde tamas, né, na parte predominante de tamas, produz os 5 elementos sutis em sua forma original. O que significa? Antes deles começarem a dividir e recombinar. Entendeu? Então, os 5 elementos em sua forma absolutamente virgem, original, né? A matriz, né? Que são o espaço, ar, fogo, água e terra. Surgiram da parte de Prakriti no qual Tamas predomina. Do aspecto Tamas de Prakriti surgiram os 5 elementos sutis. Então, é desse aspecto tamásico de Prakriti surgiram os 5 elementos, né, em suas condições originais, né, no corpo sutil. Potenciais, a gente poderia dizer, ainda é potencial, não precipitado no sutil. Não, eles existem aqui em suas composições originais, né? Os tamatras, né? Eles existem aqui antes deles começarem a dividir e recombinar. Eles existem já aqui, eles existem como potencial aqui, no corpo causal, né? E o corpo causal, ele aqui está dizendo que devido a esse poder de Maya e Ishvara, né? E para o benefício do Jiva, né? Aqui no caso do prana, né, os 5 elementos sutis, eles surgem da parte, né, eles surgem da parte do Prakriti no qual Tamas predomina. A gente tem Tamas aqui, aí produz o universo físico, mas inicialmente ele aparece em sua composição sutil, né, e ele diz que é para a experiência do prana aqui. Vamos ver se tem um desdobramento melhor aqui. Prakriti significa aquilo que pode ser moldado em múltiplos objetos. Prakriti é muitas vezes traduzido como matter. O universo é feito de 2, né, fatores. Uma é Puruksha, ou a gente pode chamar de espírito que eu estava. Espírito e matéria, né? Numa linguagem mais ocidental, espírito e matéria, né? Então, Prakriti é a matéria fundamental, né? Em Maya, né? No qual o espírito reflete para produzir o mundo físico e material, que não é simplesmente físico material quando é grossifado aqui, né? Mas energia é matéria em sua forma potencial, semente, né? Energia e matéria, elas não são criadas, elas constantemente, ciclicamente, elas se transformam. Então, Prakriti significa aquilo que pode ser moldado em múltiplos objetos, né? Esse princípio inerte, né, material, chamado Maya também. O mundo não é para a experiência de Ishvara, como nós já determinamos, para aqueles de nós que sofrem de uma autoestima, né, baixa. A gente tem que compreender a importância do nosso papel como jivas, né? O mundo foi criado para nós jivas. Não foi criado para Ishvara, foi para os seres vivos, né? Então, porque qual seria o propósito de criar o campo dármico, né? O campo dos objetos, das experiências, se a gente não cria o experienciador, né? Qual é o propósito, né? A gente começa a criar os elementos e começa a moldar essas diversas, né, composições, e aí naturalmente a gente começa a desenvolver os órgãos de percepção, né, os órgãos de ação, de modo que a criação possa se completar. Agora nós temos não somente Ishvara e o mundo, mas nós temos o Jiva, porque o mundo foi criado para nós, né? Nós somos aqueles que estamos ali para experimentar.
Ninguém pode perguntar o porquê disso. A gente compreende que existe essa lógica, mas por que Ishvara e Maya decidiram, né, fizeram essa conspiração de criar dualidade e colocar a gente lá embaixo até a gente sair do labirinto, né, chamado Samsara? Ninguém sabe exatamente o porquê. Existem algumas teorias. So, Ishvara não é uma entidade experienciadora, a consciência não é uma entidade experienciadora, o Jiva é a entidade experienciadora, através do qual a consciência e Ishvara, né, experimentam essa criação aparente. Ishvara não é um Jiva, um super Jiva, né? Não é um Jiva supremo com desejos e medos. O Ishvara não possui karma. Ele não possui desejo, é por isso que essa afirmação ali do verso, quando diz que pela vontade de Ishvara, entendeu? Também é uma concessão à ignorância, porque Ishvara, ele não é sujeito a karma, não é sujeito a desejos e medos, senão ele teria que prestar conta, né, dos seus karmas também. Mas ele não, Ishvara é um sistema, né, como nós sabemos, fundado, né, em inteligência, conhecimento puro, que facilita, né, os karmas dos jivas. Quais jivas? Os jivas humanos, aqueles que se identificam com suas experiências e ações, né? Agora, como a gente pode viver no mundo das experiências sem nos identificarmos com as minhas experiências e me definir, né, através das minhas experiências, sejam elas sutis ou densas, etc. Essa é a chave da questão. Como viver no mundo sem estar preso no mundo, sem estar identificado, né? Me definir através dessas interações com o mundo, mas permanecer como a consciência. Esse é o propósito da libertação através da compreensão. O mundo não é para a experiência de Ishvara, mas para a experiência do Jiva. Ishvara não é um super Jiva com desejos e medos que criam Punya Karma e Papa Karma. Ishvara não tem karma. Ishvara manifesta, né? Ishvara Maya manifesta o mundo como uma matriz, né? Uma matriz, uma ordem inteligente fundadas, né, com todas essas leis e regras extremamente precisas, inclusive as leis éticas, psicológicas e kármicas. Ishvara não tem karma, mas ele estrutura o campo do ponto de vista de karma, porque o inteiro campo é uma função da causalidade. Causa e efeito, 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 né? Todos nós somos uma causa e um efeito. Eu sou o efeito do meu pai. E eu sou a causa do meu filho. Então, o que sou eu, né, desse ponto? Eu sou uma causa ou sou um efeito? Né? Será que a galinha é a causa ou o ovo é a causa? Quem que é o efeito? Quem que é a causa? Então, isso nos indica claramente que não existe absoluto causa ou absoluto efeito, entendeu? So, depende da perspectiva. Por exemplo, quando nós recebemos o nosso Parabhadha Karma, né, nós estamos recebendo os efeitos, né, das minhas ações e comportamentos passados, né, os resultados, os efeitos, né? Se eu começar a ofender, brigar, isso, aquilo com as pessoas, né, explorar e tratar mal, aí no final das contas eu vou receber esses resultados, as pessoas vão retaliar, né? Então, quando eu recebo o meu Parabhadha Karma, né, esse Parabhadha Karma, ou eu sou ali recebendo o efeito de minhas ações, os resultados de minhas ações, né? E como efeito, eu não tenho nenhum poder, com exceção de recebê-los, né? E preferivelmente com uma compreensão, sentimento de gratidão, sabendo que existem algumas lições
que eu preciso aprender, né? Desfrutar através desses efeitos, os quais eu sei que eu tenho a minha participação de responsabilidade, porque esses efeitos, eles são resultados de diversos outros fatores, inclusive as minhas causas, porque quando eu sou chamado a responder, aí eu já não sou o efeito do meu Prarabdha Karma, mas eu me torno a causa do meu Prarabdha Karma, juntamente com diversas outras causas, né? Então essa equação causa-efeito, essa equação kármica de Ishvara, esse sistema kármico é de extrema importância do ponto de vista do Jiva, né? E o modo que ele experiencia ele mesmo e o mundo, e ele precisa ser compreendido sabendo que nós não temos nenhuma possibilidade de compreender essa equação. Ela é extremamente complexa, porque existe uma infinidade de causas, tem essa palavra sofisticada que o Fábio gosta de usar, corroborando, como se diz? Colaborando. Hã? Corroborando. Corroborando. Existe, não, eu sou uma das causas, né, dos efeitos do meu destino, do meu Prarabdha Karma, mas existe uma infinidade de outras causas corroborando, né, para constituir o meu Prarabdha Karma. Então essa equação é tão complexa que nós não temos nenhuma possibilidade de compreendê-la, entendeu? Ninguém tem a condição de fazer uma leitura do campo e compreender qual vai ser o futuro, entendeu? Do nosso planeta, qual vai ser o destino da minha vida, como vai ser a minha vida, porque nós não temos essa visão, essa capacidade intelectual. Se a gente quer compreender a fórmula, né? I igual mc square, como se diz em português? Igual a MC ao quadrado. É, mc ao quadrado, né? A gente precisa de estudar muito, né? Fazer diversos cursos de pós-graduação, etc. Aí depois de muitos anos, a gente talvez seja aceito num círculo desses matemáticos que começam a compreender realmente, né, a lógica por trás daquela equação tão simples e tão curta, né? Aí a gente passa uns 10, 15, 20 anos, dizem que poucos matemáticos conseguem realmente compreendê-la. Aí, de repente, a gente consegue compreender. Mas a equação de Ishvara é muito, infinitamente mais complexa, né? Porque existe uma infinidade de fatores, e existem fatores que nós não temos nenhuma ideia que existem, né? Lembrando, quando nós sempre dizemos Shanti, 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 Om, nós estamos pedindo a Ishvara, né, que remova os obstáculos que possam impedir, né, a realização dos meus esforços, meus desejos, qualquer que seja o endeavor. Né? Como é que é endeavor? A empreitada, qualquer que seja o meu objetivo, a minha empreitada. Né? Então, quais são esses três possíveis obstáculos? Né? Um é a minha limitação pessoal. Ok, Ishvara, me ajuda aqui, eu estou um pouco tamásico, né? Levanta a minha energia, né? Promove um pouco de sattva, né? Esclarece a minha mente, etc. Então, os meus esforços pessoais. O segundo Shanti vai para todos aqueles fatores que nós sabemos que existem, né? Mas nós sabemos que nós não temos nenhum controle. Até mesmo em relação às minhas próprias limitações, eu tenho um controle relativo. É por isso que um ser humano inteligente, ele sempre traz Ishvara in account, né? Como é que se diz? Na equação. Ele sempre sabe, porque sabe, até mesmo os meus esforços pessoais, né? Eu preciso de uma mãozinha de Ishvara, né? Então, Shanti, né, para que me ajude a remover, né, as minhas limitações pessoais, os obstáculos que se referem às minhas limitações pessoais. O segundo Shanti vai para, né, ajude, né,
fazendo de modo, como é que se diz, orquestrando, tem uma outra palavra, regendo de tal modo o campo, né, que todos esses outros fatores que nós sabemos que existe, mas sabemos que nós não temos nenhum controle porque estão sobre o seu domínio, né, facilite o campo, né, de tal modo que a minha empreitada, o meu objetivo, o meu sucesso, né, nesse projeto de assimilação dos conhecimentos possa se desenvolver. Olha, o terceiro shanti é ainda mais complicado, que se torna impossível converter esse campo, entendeu? Essas leis numa equação matemática, porque o terceiro fator se refere a todos os obstáculos que estão além de nossos controles e que nós não temos nenhuma ideia de quais sejam. Existe aquele que nós sabemos que existem e sabemos que não estão sob o nosso controle, e existe uma infinidade ainda maior, muito maior, de fatores que nós não temos controles e não temos nem a menor ideia do que sejam. Então, a gente, no final das contas, a gente tem que desenvolver um bom relacionamento com Ishvara, compreendendo que Ishvara, né, é essa inteligência completa, né, e que nós jamais desenvolveremos, né, essa visão de Ishvara, essa compreensão da equação chamada causa e efeito, né, causalidade. Professor, corroborar é estar de acordo com, nesse sentido, né, que você estava falando, o efeito está de acordo com o que antes era uma causa, no momento que você usou a palavra? Eu não sei, de repente eu não usei devidamente. Eu acho ela bonita, essa palavra, então eu quero uma modo de começar a usá-la, né? Vocês me corrijam, por favor, meu português ficou tão enferrujado e misturado com o italiano. Ok. Ixi, sumiu, voltou. Existe uma outra palavra que Ishvara possa conspirar ao meu favor, talvez fosse mais adequada, né? Conspirar é uma palavra estranha, né? Mas porque tem uma conotação de alguma coisa adármica, né? Mas de vez em quando a gente ouço vocês falarem conspirar, né, de tal modo que possa facilitar, né? O universo conspira. Conspira ao meu favor, né? Mas eu não sei, eu não entendo bem essas palavras. De repente, melhor está simples dizer colaborem, né? Ou facilitem, ou, como disse a Rutinha. Ok. Ele manifesta o mundo bem como a matriz do karma, dharma, na qual os jivas atuam. Ele entrega os resultados do karma através das leis que operam nessa matriz, nessa ordem inteligente. São as leis que governam as experiências do jiva. O mundo material é para o jiva porque o jiva, tem karma anterior. A gente chega aqui com a nossa bagagem, a nossa carga de karma, né? De vasanas, né? O mundo material é para o jiva porque ele tem karma anterior. Se você quer saber como os jivas obtêm karma no primeiro ciclo da criação, a resposta é que a criação não é linear, não existe o início da criação, não existe as primeiras ações, os primeiros karmas, as primeiras vidas. É simplesmente um ciclo sem início. Aí o intelecto humano diz assim, trava, né? Mas aí é muito simples, basta ver o ovo e a galinha, cara. Não existe? É claro que nenhum dos dois chegou primeiro. Por quê? Porque o ovo depende da galinha, a galinha depende do ovo. Né? Então existem essas indicações claras do aspecto cíclico, né? Daquilo que a gente chama o tempo. Porque essa é uma questão interessante. As pessoas dizem, né, cadê? Eles falam assim, minhas vasanas, elas ficam, né? Eu cheguei aqui com essas vasanas, aí os caras falam, tudo bem, então você tem livre-arbítrio, não tem, então quando é que começaram as primeiras vasanas, né? Assim,
é sem início, né? Maya é sem início, Ishvara é sem início, Jiva é sem início. O Jiva eterno se refere a esse Jiva que existe no corpo macrocósmico eternamente. Essa visão de início é a dualidade mesmo, por isso que a gente, pela dualidade, a gente sempre acha que tem que ter um início, a gente não consegue pensar tem que ter um início, só com conhecimento mesmo da dualidade. Agora, o início da criação é uma coisa mais absurda, né? Porque como é que a gente vai definir o início da criação? Quando a gente começa a ver o início da criação, a gente chega à conclusão que a gente está querendo dizer o início do tempo. Porque a criação é um modo de começar a registrar o tempo. Nós começamos aqui. Então, como a gente pode conceber o início do tempo sem considerar um tempo, né, dentro do qual esse tempo vem registrado? O início do tempo, implicitamente, né, indica um tempo além de tempo, né? Então não existe o início da criação, não existe o início do tempo. A criação está fora do tempo, é sem começo, é um objeto eterno que parece mudar, mas não muda. Ishvara é a forma mais pura de Prakriti. Nós já determinamos isso. Ishvara é a forma mais pura de Prakriti, né, chamado Sattva. A causa inteligente da criação. É também a causa material. Nesse verso, para a experiência de Prânia, agora vai explicar melhor por que Vidyaranya colocou o Prânia em vez de colocar o Vishwa, entendeu? Ou Taijasa, né? Neste verso, para a experiência de Prânia, é a razão para a criação. Neste verso, para a experiência de Prânia, é a razão dada para a criação. A criação é vista como sem propósito ou simplesmente uma seidade. O que é essa seidade? Propriedade de si. Ok, uma isness, ok. A criação é vista sem propósito ou simplesmente, né, a gente diria, ela simplesmente é. Ela simplesmente existe, né? A criação é vista como sem propósito ou simplesmente uma seidade pelos yanis, né? Pelos jivas com autoconhecimento. Ela é sem propósito, mas ela tem um propósito no que diz respeito ao jiva. Né? Isso é um conceito interessante. Do ponto de vista de Maya, Ishvara e da consciência, principalmente, tudo isso é uma projeção aparente sem nenhum propósito. Mas quando a gente analisa do ponto de vista do jiva, é como o livre-arbítrio. Do ponto de vista da consciência ou Ishvara, não existe livre-arbítrio. Mas quando a gente analisa do ponto de vista do jiva, existe o livre-arbítrio, porque nós estamos escolhendo de momento a momento, né? Então, essa criação é vista como sem propósito, né? Pelos yanis, mas tem um propósito no que diz respeito ao jiva, do ponto de vista do jiva, porque a observação do comportamento do jiva leva à conclusão de que moksha, ou a libertação desse senso de limitação, parece ser o propósito desse campo. Esse campo parece servir, do ponto de vista do jiva, o propósito do jiva estar constantemente, né, interagindo e agindo, etc., com o propósito de remover esse nagging, né? Como é que se diria? Nagging sense, esse senso, esse sentimento insistente, né, de limitação, de alguma coisa está faltando, eu preciso disso, daquilo, esse corre, né? Como se alguma coisa, né, do mundo pudesse resolver essa problemática, né? Essa condição existencial do jiva. Quase como uma negação do ser. Quase como se fosse uma negação do ser. Esse corre. É a ignorância universal, né? Mas a gente começa por aí. É por isso que a gente nunca deve, né, remover o mundo e dizer que o mundo não existe. Você não precisa de aprender como se comportar no mundo, que karma, dharma, tudo isso, Ishvara não é real, o mundo não é real, as leis não são reais, tudo isso simplesmente, né,
Por quê? Porque o indivíduo ele precisa crescer para desenvolver uma mente capaz de compreender essas declarações finais dos Upanishads. E como a gente vai crescer? Né? Através dessa fricção com o mundo, essa interação, essa tentativa, essa missão impossível de tentar remover esse sentimento de limitação que não é inerente à minha natureza, através desse corre-corre. Eu corro para obter, haver, manter ou evitar, então, constantemente. Então, a gente observando o campo, do ponto de vista do Jiva, essa criação parece servir o propósito de criar essa estrutura, essa ordem, que permite ao Jiva a purificação da mente. Ele vai começar a tentar resolver o problema, né, através da obtenção dos objetos ou não, mas nesse processo, né, ele vai crescendo, vai desenvolvendo a maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é quando finalmente a gente sabe, não é por aí. Não existe nada no mundo que possa resolver essa problemática minha. Isso é maturidade. É a certeza absoluta de que não existe nada no mundo, nenhuma coisa que eu possa obter, manter, evitar, etc., que possa resolver esse problema, né? Então, uma vez definido o que é maturidade, né, vamos ver quem que se considera maduro aqui? Não, pelo menos o Roberto, né? Carmen. Então, algumas poucas pessoas. O Alex. Então, uma pessoa madura é aquela que chegou a essa conclusão de que nada, mas não significa que aqui e ali eu me dê conta de estar ainda aflito, correndo para ver, correndo para evitar. Mas pelo menos eu compreendi que nada realmente, entendeu? A ignorância pode ainda persistir por algum tempo, mas aí eu vou ter a minha arma, né, como um laser do Vedanta, que, né, constantemente liquidando essa ignorância. Só para ilustrar, tem um guru famoso que uma vez falou uma frase que eu achei o máximo. Ele fala que o propósito da criação de Ishvara é a expansão da felicidade. Acho uma forma poética de... Toda e qualquer expressão poética é vaga e abstrata. Os poetas adoram, mas não possuem muito valor espiritual, vamos dizer assim, entendeu? Ela nos exalta, nos inspira, etc, mas, entendeu? Expansão da felicidade. Não, só o propósito realmente, né? Se a gente quiser considerar uma afirmação realmente que seja precisa, né? O propósito disso, entendeu? É produzir a maturidade, produzir a compreensão de que o mundo e os objetos do mundo não são uma fonte de felicidade, né? Então, o propósito é produzir maturidade, compreensão, entendeu? Entendimento. Esse entendimento de que o mundo não vai resolver o nosso problema, gradualmente irá nos conduzir ao Vedanta e a um professor honesto e competente, né? Se tiver um pouco de poesia aí junto, ajuda, porque poesia dá sátira pra gente. Eu acho que precisa também de encantamento, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por Maia. Desde ontem, minha paixão. A gente pode curtir uma poesia, né? Mas fundamentalmente o que liberta é a compreensão. Entendeu? Entender a natureza da felicidade. É um apontamento não tão poético, mas Né? Porque a gente fala constantemente, né? Em todos os círculos espirituais, Deus é amor, o barato aqui é amor, a gente tem que amar, isso, aquelas poesias em torno ao amor, né? E ninguém jamais aponta para o fato de que o desamor é um subproduto da ignorância e amor é um produto da sabedoria, né? Então as pessoas ficam falando, né, amor, isso, vamos amar todo mundo, somos todos, mas ninguém aborda a causa fundamental do problema. A gente faz guerra porque a gente é completamente ignorante dessas leis espirituais, desse corpo de ensinamento espiritual.
Eu gosto daquele vídeo que você colocou que Vedanta não é contra a felicidade, né? Que a própria compreensão ela já traz. Não é a própria compreensão, somente a compreensão produz a felicidade. A felicidade é um subproduto, esse ananta, né? Essa paz, esse contentamento, essa satisfação, essa felicidade, que não depende dos eventos, né? É uma resultante de uma profunda e firme compreensão em relação à minha natureza e à natureza de Mitya, e o meu relacionamento com Ishvara e Jagata, etc. Então, a felicidade é um produto natural, espontâneo da compreensão. Se a gente quiser buscar a felicidade nos objetos, né, a gente vai buscar até que a gente já não a busque nos objetos. Então, a gente não pode condenar os sansaris e os objetos porque eles servem o propósito de esgotar, exaurir, existe essa palavra? Existe. Exaurir, desgastar, ralar, entendeu? Até que o cara esteja lá, né, caindo aos pedaços, depois de tentar de todo modo resolver esse problema, né, através dos objetos do mundo, né? Então, serve esse propósito, né? Você vai ali, você vai ficar, até você ficar completamente esgotado, dependendo do karma de cada um de nós, né? Se a gente chega com vasanas já muito bem desenvolvidas, vasanas espirituais, aí a gente chega, né? Mesmo aqueles que não dizem, oh, not again, aqueles que ficam mais quietos, né? Tipo o Ramana Maharaj, eles olham assim, aí não é para mim, vou procurar uma caverninha, né? E eu vou desenvolver o meu trabalho espiritual, né? Então, tem pessoas que já chegam com essa maturidade, nessa compreensão de que não é por aí, né? Aí as pessoas dizem, que isso, cara, você está pirando, porque se 99,99999 da população mundial está buscando a felicidade, né, nos objetos, você está nadando contra a corrente, então existe uma grande probabilidade que você esteja enganado, né? Uma questão de estatística. Aí a gente vem e diz, não, né, é o contrário. Por que é o contrário? Porque Maya produz aquilo que a gente chama, né, de ignorância universal, e 99,9999% de todos os jivas, eles são operados por essa ignorância universal. É muito difícil, né, sair das garras, das mandíbulas desse crocodilo, né? Sair da rede do samsara, né? Fugir. Estamos presos no samsara. Mas tem um propósito no que diz respeito ao jiva, porque a observação do comportamento dos jivas leva à conclusão de que o jiva está sempre querendo se livrar dessa sensação de limitação, né? Então, na medida em que todas as ações dos jivas são tentativas de remover essa sensação incômoda de limitação imposta por Mr. Maya, o Todo-Poderoso, né? Aquele que produz a vidya. O verso 19... Da parte satívica de cada um dos 5 elementos, nós estamos falando agora dos tamatras, dos 5 elementos. Onde é que a gente vê isso, Fábio, aqui? As bolinhas coloridas. Ah, sim. É. Aqui, isso aqui é o causal, né? Aqui nós temos, não sei, aqui está meio confuso para mim. É porque esse chá... Não, aqui é causal, né? As 3 energias aparecem, né, no corpo causal de Maya. Aí daqui, elas, através de rajas, elas produzem inicialmente as 5 energias, que depois elas começam a se dividir, recombinar, né, até criar essa diversidade de elementos físicos e químicos.
até produzir os mundos, né, essas lokas, até desenvolver o mundo físico-material. Nosso planetinha é um planetinha maravilhoso a propósito, né? E os objetos, e de uma outra linha de desenvolvimento, né, porque é igual, ela vem das 3 energias, no seu estado causal, e aí ela produz, né, da parte rajásica, né, ela projeta o que a gente chama o Jiva eterno, né, que produz o Jiva, né, em seus 3 estados, né, com a mente, o intelecto e o ego, e ele se torna então, né, associado a um corpo físico para se tornar o experienciador e o conhecedor, né? Experience entity. Vocês que têm estudado todos esses charts, mas fiquem à vontade de explicar melhor. Porque eu vou confessar uma coisa, eu nunca li aquele livro. Eu tenho estado tão ocupado com meus estudos com o Paramarthananda que o Ranji ultimamente fica produzindo material, eu não tenho tempo. Esse aí ele foi desenvolvido para explicar a relação Jiva e Jagat, né? Então, Sim. do lado direito você tem o que é Pratibhasika Satyam, do lado esquerdo o Vyavaharika Satyam. Sim, E aí o desdobramento que conforma o Jiva, desde o Jiva eterno, e desdobramento da composição de Jagat a partir dos 5 elementos. Exatamente. Então, da parte satívica, dos 5 elementos, né, dos tamatras, né, no corpo sutil, né, da parte satívica de cada um dos 5 elementos, por sua vez, surgiram os 5 órgãos dos sentidos. Como nós já comentamos antes, né, os elementos, quando eles surgem, imediatamente nós precisamos dos órgãos de percepção, né, porque o objetivo aqui é dualidade. A dualidade se a gente tem os objetos, a gente precisa de ter o conhecedor, o experienciador dos objetos, né? Essa dualidade Jiva e Jagat. Então, da parte satívica de cada um desses 5 elementos sutis, surgiram os 5 órgãos dos sentidos: a audição, o tato, a visão, o paladar e o olfato. Da parte satívica de cada elemento sutil surgiram esses 5 órgãos, isso é bem claro. A partir da combinação, você sabe o que eu prefiro para explicar isso? Eu prefiro o outro. Basta colocar, mesmo que fique alto, isso vai dar trabalho, Fábio. Então, um pedacinho de fita crepe aí, ó. Ele é bem levinho. Sim. Então tá. Então no verso 18, né, Vidyaranya diz que... É o 18? 19. Ok, no verso 18, do aspecto tamásico de Prakriti, né? Quando nós temos o corpo causal macrocósmico, do aspecto tamásico de Prakriti, né? Ishvara, né? Ele cria os 5 elementos sutis, tá? Os 5 elementos sutis, eles são criados, eles surgem a partir do Prakriti em sua formação tamásica, predominantemente tamásica, né? Por quê? Porque o reflexo da consciência na parte predominada por tamas de Prakriti, de Maya, produz o universo. E o universo ele se desenvolve a partir primeiro dos elementos sutis, né? Então, os elementos sutis, eles foram um produto do reflexo da consciência no aspecto tamásico de Prakriti. Nós temos os elementos sutis aqui, tá?
as três energias. Não, os 5 elementos sutis. Aí no verso seguinte, ele diz que nós temos os 5 elementos aqui, né, em suas formas primárias, né, os tamatras, eles sem ainda nenhuma mistura, né, sem nenhuma combinação. Aí ele diz que da parte satívica de cada um desses 5 elementos, né, nós temos os 5 elementos, né, o fogo, o espaço, ar, fogo, água e terra. Da parte satívica de cada um desses 5 elementos surgem os 5 órgãos dos sentidos. Por quê? Porque esses elementos, eles são constituídos das 3 energias. Tudo é constituído dessas 3 energias, né? Mas ele precisa, para construir esses órgãos de percepção, esses órgãos, né, dos sentidos, né, a gente precisa de muita inteligência, né? Os órgãos sutis, os órgãos de percepção nossos, não os instrumentos que pertencem ao corpo físico, eles são constituídos de muita sátiva, muita sátiva, entendeu? Porque é uma coisa incrível, né? A gente ter essas propriedades de percepção, né, sensoriais, entendeu? Então as escrituras dizem que do aspecto satívico de cada um desses elementos, os órgãos sensoriais são inteligentemente produzidos. Audição, tato, visão, etc, etc. O verso número 20. A partir de uma combinação das proporções satívicas dos 5 elementos sutis, surgiu o órgão da experiência interior, chamado de corpo sutil, Antakarana. A partir da combinação das porções satívicas dos 5 elementos. A porção satívica criou os órgãos dos sentidos e depois cada um deles criou, né, os seus respectivos órgãos sensoriais. Estamos lembrando disso? Né? O espaço vai criar um tipo de órgão sensorial, né? O fogo vai criar a visão e assim por diante. Né? A gente vai ver isso mais em detalhe. Então, depois, a combinação desses elementos sutis, a combinação, a total, a partir de uma combinação de diferentes proporções do aspecto sutil de cada um desses elementos, Ishvara cria o Antakarana, que é o outro nome dado para o corpo sutil, tá? O jiva, né? O instrumento, né? O instrumento primário de experiência do jiva, né? O corpo sutil, né? Então tudo isso é criado através dessa combinação da parte satívica dos 5 elementos. Ele é chamado de o corpo sutil, Antakarana. Ele funciona de 2 maneiras. Ele duvida e determina. Então agora nós estamos explicando melhor o que é esse corpo sutil, esse jiva, né? A gente nessa análise a gente equaliza o jiva com o corpo sutil, né? Essas funções do jiva, né? Desse reflexo chamado jiva, né? Então nós temos 2 funções aqui. Ele diz que uma é a função de duvidar e a outra é a função de determinar, né? Porque a gente sabe que a nossa mente, ela questiona o contato com o campo, né? Ela questiona, entre outras funções da mente, que a gente vai ver mais detalhadamente, ela contata, ela sente, ela experimenta e ela questiona. O que eu faço? Como eu respondo? Entendeu? Como é que eu vou determinar? O que é isso? Será que é uma cobra ou é uma corda, né? O que essa pessoa quer de mim, né? Quando a gente começa a lidar com algumas pessoas, a gente fica sempre assim, né? O que essa pessoa quer de mim, entendeu? É atrás. Então, a gente fica sempre meio assim, né? Em dúvida. Então, essas são as 2 funções desse corpo sutil, que é a dúvida e a determinação. Em sua função de dúvida, ele é chamado de mente. Manas. A sua função de discriminação é chamado de o intelecto. Nós somos os intelectuais, os jivas intelectuais desse universo aparente, aqueles que
querem determinar, né, a real natureza desse universo. Nós determinamos, né, nós queremos compreender. A sua função discriminativa e determinante é chamada intelecto, buddhi. O corpo sutil é a combinação de todos os 5 órgãos dos sentidos, mais a mente, mais o intelecto, mais o sistema de memória. Então, esse verso está definindo o corpo sutil como uma combinação, né, de diversas funções, não são partes, são diversas funções daquilo que é o nosso corpo sutil, né? E ele colocou essas funções, a combinação dos órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto e o nosso sistema de memória. Então, nesse caso, ele não desmembrou o intelecto com o ego e ele não trouxe em consideração o sistema prânico, que é parte também integrante do corpo sutil, e as funções fisiológicas, etc., né? E os órgãos de ação. Os órgãos de ação também são partes integrantes do corpo sutil. Mas para efeitos dessa exposição, Vidyaranya diz que o corpo sutil, o Antahkarana, ele tem essas diversas funções, né? Que são os órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto e o sistema de memória. Não, da função rajas dos 5 elementos sutis, nós estamos aqui, os elementos sutis estão aqui, e eles são ainda antes de dividir, recombinar, etc., entendeu? Até grossificar, né? Eles, na verdade, eles se combinam, né, sem grossificar. A gente vai entender o porquê que eles não grossificam, para formar esse corpo sutil extremamente, né, reflectivo e inteligente, né? Da parte rajásica dos 5 elementos, surgiram, por sua vez, os órgãos da ação. Antes ele não incluiu os órgãos da ação porque ele não queria confundir a gente. Porque os órgãos da ação, eles são derivados da parte rajásica dos 5 elementos sutis. E é fácil de compreender isso, né? A gente, para receber os estímulos do meio ambiente, a gente não precisa de ação, a gente precisa de receptividade, né? A gente precisa dos órgãos sensoriais, o quanto mais refinados, melhor, de modo que a gente possa captar as coisas como elas são, né? Então, a gente não precisa de rajas, a gente precisa de quê? Quem que está dormindo? A gente precisa de sattva. Você é o único acordado aqui. Então, a gente precisa de sattva para receber, no nosso aspecto receptor, né? Porque não envolve ação, né? Mas quando nós somos chamados a responder aos estímulos, a gente precisa de rajas, energia, né? Portanto, da porção rajásica dos 5 elementos sutis, surgem os órgãos da ação. A fala, né? As mãos, os pés, ânus e o sexo. Os órgãos de ação, mais a mente, olha que bonito isso aqui. Agora eu lembrei melhor porque ele faz essa distinção entre esses 2 versos, né? Essa distinção do corpo sutil, apresentando ele como o agente receptor e o agente que responde, que age. Nós temos 2 personalidades jívicas, né? Uma é como o bhokta, aquele que recebe, e como karta, aquele que responde, né? Então esse karta, esse que responde, né? Ele é originado das porções rajásicas, né? Dos órgãos, dos elementos, né? E esses instrumentos de ação são criados, né? Os órgãos de ação, mais a mente, o intelecto e a memória, constituem o que chamamos de ego, o agente dessa ação. Então, os órgãos de ação, eles pertencem ao corpo sutil, okay? Não são os instrumentos, são os órgãos de ação. Mas a mente, o intelecto, mais a memória, constitui aquilo que a gente chama o ego. Por quê?
Porque no momento que nós agimos, imediatamente nós desenvolvemos esse sentimento de que eu sou o fazedor das minhas ações, né? Esse sentimento de eu sou o executor, o fazedor, o pensador, o originador, aquele que possessa, né? Possessa a dinâmica de estímulo e resposta no momento da resposta, como se ele estivesse fazendo tudo por conta própria, se apropria, entendeu? Esse que se apropria, né? Então, isso é o que constitui aquilo que nós chamamos de o ego, né? Então, os órgãos da ação, mais a mente, mais o intelecto e o sistema de memória, né? Porque a gente age, a gente precisa do intelecto, a gente precisa dos nossos arquivos de memórias, isso e aquilo, aí a gente age, né? Como a nossa personalidade, como carta, requer constante rajas, né? Por isso que a gente não pode simplesmente olhar para rajas dizendo assim, oh, rajas. Não, rajas é vital, a gente precisa de rajas, porque a vida é um constante estímulo e resposta, né? Então nós precisamos de sattva, de modo que a gente possa receber os estímulos de modo mais puro, claro, né? E a gente precisa de rajas do intelecto, mais sattva do intelecto, mais rajas do ego, né? De modo a poder responder. São 10h12. Vocês precisam ir embora agora ou você quer que eu continue um pouco mais? Sei. Hã? Tem que ir. Então vamos fazer a nossa pausa agora, de modo que todo mundo possa abraçar os nossos 3 queridos que vão nos deixar os certificados de 2/3. Se a gente não for voltar, porque eles têm um tornado em São Paulo, né? Eu, se fosse vocês, eu